Top. Vamos lá, então. Tinha até passado ali no grupo. Nosso texto base hoje, que a gente vai estar falando um pouquinho aí, está lá no livro de Atos. E estava lendo tinha iniciado a leitura aqui em Atos, e aí eu não consegui dar continuidade aqui, porque fui lendo aqui, só foi dando algumas coisas aqui. Eu disse, vou escrever isso aqui, porque daqui um pouco surge uma oportunidade para estar falando acerca aí desse assunto. E o que o senhor me falou que a respeito dessa parte aqui que eu li, sobre o que Deus tem falado conosco, né? Ou com todos nós, né? O que Deus tem falado. Então vamos ler ali Atos 1, a partir do versículo 2. Está dizendo assim: até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, que ele havia escolhido. Então, lembrem aqui, dessa parte, que aqui está falando de Jesus, que ele tinha escolhido. 3. Aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino. Tá? Isso está em Mateus 28, 19 também, o que ele estava falando a respeito do reino. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes. Essa é a palavra-chave aí desse nosso texto de base de hoje, que é o que Deus tem falado conosco. E aqui Cristo ele deu uma ordem aos seus discípulos, aos quais ele tinha escolhido. E disse assim: ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Essa promessa aí, vamos dar uma olhadinha aqui, em Lucas 24, 49, ele vai estar falando um pouquinho também sobre essa promessa. Lucas 24, 49. Está dizendo assim, e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E agora a gente vai para Isaías 32, 5, que vai estar falando sobre essa promessa. Isaías 32, 5. Eu falei 5? Perdão, é 15. 32, 15. Está dizendo assim: até o Espírito ser derramado sobre nós, do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Amém? Então, aí tá alguns textos aí que falam um pouquinho aí do que ele vinha falando sobre essa promessa. Então, terminamos aqui no versículo 5, nós vamos agora ali para o versículo 8 de Atos. Atos 1, 8.
Ele diz assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Quero só dar uma paradinha aqui agora para a gente fazer uma reflexão aqui, porque ele fala aqui que não era para eles terem saído, não era para eles saírem, né, de Jerusalém até que, em Lucas diz aqui que até que eles sejam revestidos de poder, né, do alto, ou até que venha sobre eles aqui o Espírito Santo. Porém, eu estava lendo aqui e eu achei um texto que eu não sei onde é que andava na minha Bíblia, que eu não tinha visto ainda. É um pouquinho antes aqui em João 20 e 22. Só voltar umas páginas aqui vocês já vão encontrar. E aí está dizendo assim, ó, e tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aí quando eu li essa parte aqui, eu disse, mas como assim, né? Porque aqui em João ele já deu o Espírito Santo para eles, porém aqui ele está falando, não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido pelo Espírito. E aí a gente entende o quê? Que nós temos as duas formas do Espírito Santo em nós. Quando ele falou aqui em relação a soprar, esse soprar é o mesmo soprar que Deus fez lá no jardim, quando lá no início, quando fez o homem, antes de pôr no jardim, que Deus soprou em suas narinas. Aqui foi a mesma coisa. Quando Jesus soprou sobre eles, aqui é como se ele estivesse dando vida aos seus discípulos. Então, esse Espírito Santo aqui, ó, de João, que foi soprado, o Espírito Santo estava dentro deles. Porém, aqui, esse outro que ele falou, que era para esperar, esse é o Espírito Santo que vem sobre. E esse que vem sobre, que é onde diz em Lucas ali que até do alto vocês sejam revestidos de poder, esse poder fala sobre a autoridade. Esse Espírito Santo que vem sobre, que está em cima de nós, é esse que é através dele que nós teremos a autoridade para desempenhar todo o nosso papel, toda a nossa função, todo o nosso propósito de vida. Então, o Espírito Santo dentro é o que nos dá vida. E esse, que era para os discípulos esperar, era o que dá autoridade para eles começar a desempenhar, então, o seu propósito. Outra coisa que me chamou a atenção também foi no versículo 8, quando diz assim, mas recebereis o poder, ó, aqui já fala o poder, quando vier em cima, vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, vê, para nós poder ser uma testemunha, a gente precisa estar revestido com esse poder. É importantíssimo que a gente não receba somente a vida no Espírito, mas sim que a gente receba esse batismo, esse Espírito Santo sobre, para que a gente possa estar revestido de poder e aí sim desempenhar o nosso papel, nossa função, o nosso chamado, aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. E através desse poder é que nós seremos as suas testemunhas. Nós vamos avançar um pouquinho agora, aqui para o versículo 15 de Atos. Então, aqui nós entendemos o quê? Uma ordem que o Senhor deu para os seus discípulos, aos quais foi ele que escolheu. Então, Jesus escolheu seus discípulos e deu uma ordem para eles. Entendemos também que em João, quando ele se apresentou depois de ele já ter ressuscitado,
ele soprou sobre os seus discípulos vida, o Espírito Santo dentro. Porém, o que autoriza você desempenhar o teu propósito, digamos assim, é a autoridade, é esse Espírito Santo fora, esse batismo fora, sobre. Então, compreendemos isso. Agora nós vamos desenrolar um pouquinho da história para a gente ver o que aconteceu se os discípulos obedeceram ao que Jesus tinha ordenado a eles. Versículo 15 diz assim: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, disse: Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus, porque ele foi contado conosco. Em outras palavras, ele fez parte desse dos discípulos e obteve parte nesse ministério. Então ele fazia parte de nós. Ele estava junto no ministério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade e caindo de cabeça, ele estourou dividindo-se ao meio e todas as suas entranhas jorraram para fora. E isso tornou-se conhecido em todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, este campo se chama Aceldama, acho que deve ser assim que se pronuncia. Isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela, e tome outro o seu bispado. Então foi profetizado isso, e tome outro o seu bispado. Ou em outras palavras, assim, o seu lugar no propósito dos discípulos. Aqui é acerca de Judas. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para ser testemunha conosco de sua ressurreição. Então, aqui o que acontece? Como eles tinham perdido Judas, né? Judas, a gente lê aqui para trás que ele saiu a se enforcar, porém, nesse texto a gente vê outra coisa, que ele comprou um campo, né, com as moedas que ele recebeu, e ele acabou caindo e morrendo. Por eles ter perdido Judas, havia-se necessidade de colocar um outro no lugar. E era isso aqui que Pedro estava colocando, então, em questão. O detalhe é que nós lemos no início que quem tinha escolhido os discípulos tinha sido Jesus. Nada mais justo que deixar quem escolher? Jesus. Porém, Jesus não estava mais ali entre eles, na forma corpórea, né? Como ele tinha dado em todo o tempo. Então, eles resolveram dar uma força para Jesus. Não, então vamos apresentar aqui para o Senhor duas opções para escolher, para substituir, então, Judas, né? E aqui no versículo, então, 23, começa assim, ó. E eles apresentaram dois. José, chamado Barsabás, que ele tinha por sobrenome Justo, e Matias. Eu estava lendo sobre esse nome deles aqui e me chamou a atenção, porque um deles, esse José, eles falam até o sobrenome, que tinha por sobrenome de Justo. Justus, aqui está na minha Bíblia, mas na outra aqui tem a versão, fala de Justo. Porém, do outro cidadão, ele só fala assim, e outro era Matias. Não fala mais nada sobre ele. Um era José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo. O outro era Matias.
Aqui, ó. E Matias. Só fala isso. E Matias. O que me chamou a atenção? Que Pedro ele fez pela lógica. Quem é que está acompanhando a gente desde o início lá, desde o batismo de João, no nosso ministério? Fulano e Ciclano. E apresentou essas duas opções para o Senhor. E aí é que a coisa complica. Por quê? Quantas vezes a gente não faz isso? Quando Deus está fazendo algo na nossa vida, no qual foi Ele que escolheu que fosse assim, e a gente começa a apresentar opções para o Senhor. Diz, ó, o Senhor tem que fazer na minha vida, mas o Senhor tem essas duas opções, tem que ser assim ou tem que ser assado. E às vezes, as opções que nós demos para o Senhor, nenhuma delas é a escolhida por Ele. E foi o que aconteceu aqui nessa situação. Vamos continuar, vamos seguir lendo aqui. E eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes dois tens escolhido. O início da oração está corretíssimo. Corretíssimo. O detalhe foi o final. Qual desses dois? Para que ele tome parte nesse ministério e apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. E eles tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. E ele foi contado como um dos 12 apóstolos. Aí, o que eu entendi assim dessa parte? Primeiro, eles começaram bem na oração, né? Porque aqui eles já começaram errado em Pedro tentar fazer uma escolha lógica, porque os dois acompanharam desde o início, era algo lógico. Então nós vamos dar essas duas opções para o Senhor. E o Senhor escolhe qual que vai ocupar o lugar de Judas. Aí começaram bem na oração: Senhor, o Senhor que sabe do coração de todos os homens, escolhe entre esses dois. O detalhe é que eles fizeram a oração e logo depois jogaram sorte. O que me veio na mente são as nossas atitudes, que a gente começa bem, a gente começa na oração, mas daqui um pouco a gente dá continuidade no processo com as velhas práticas, como o velho homem, que foi o que eles fizeram. Eles iniciaram se comportando como filhos da luz, e daqui um pouco eles já estavam se comportando como um romano. Porque lembra quem é que tirava a sorte? Lembra quando Jesus foi crucificado? Quem é que tirou sorte? Seus soldados pegaram é, a roupa de Jesus e jogaram sorte em cima dela para ver quem ficaria com ela. E aí também, quando o Senhor me levou a esse texto, onde fala sobre eles jogarem sorte sobre as vestes de Jesus, as vestes, ela fala sobre obras, né? E ali, esse ato de eles tirarem sorte em cima das vestes de Jesus simboliza como se eles estivessem disputando para ver quem ficaria com a veste de Jesus, mas se relacionando a obras, como querendo apontar para o mundo espiritual quem ia ficar com as obras de Jesus. E aqui, quando eu li esse texto, me deu a mesma menção, a mesma coisa. E aí, lendo, eu fiquei pensando assim, como é que eles vão tirar a sorte para poder fazer parte de um ministério, para poder fazer parte de um propósito? É a mesma coisa de que ele está querendo tirar sorte para ficar com as obras de outro.
E obras não adianta, cada um constrói a sua. Ministério, cada um constrói o seu de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a vida de cada um. Não é por sorte. E mesmo que você vá ocupar o lugar de uma outra pessoa, quem escolhe tem que ser o Senhor para você ocupar aquele lugar. Tem que ser Ele. Porque foi Ele que nos chamou, predestinou, e ali no caso dos discípulos, e foi Ele que soprou o Espírito, foi Ele que deu vida. E assim como Pedro orou, Senhor, tu conheces o coração de todos os homens. Ele conhece o nosso coração, então é ele que vai saber quem vai se encaixar perfeito para desempenhar aquele propósito, aquele papel. Então, o que acontece? E outra coisa que me chamou mais atenção ainda foi que diante desse tirar a sorte, caiu para quem? Para Matias. Agora eu te pergunto, por que não caiu para José? Porque o justo, ele não vive de sorte. Ele não vive de sorte. E aí nós continuamos lendo aqui, a Bíblia diz que Matias tinha sobre ele a sorte. Aqui, ó, no 26. E eles, tirando a sorte caiu sobre Matias. Mas o que você precisa ter sobre você para ser uma testemunha? O Espírito Santo. Então, o que tinha que estar sobre Matias aqui não era a sorte, tinha que ser o Espírito Santo. Por isso que você não vê nada mais de Matias, ele não teve expressão no seu ministério. E por isso que não caiu justamente para José, de sobrenome Justo, porque o justo ele não vive na sorte. O que ele tem que ter sobre ele é o Espírito Santo. E aí nós vamos para essa parte aqui do texto que eu acho fantástico, que é esse capítulo 2 aqui. Deixa eu só ver se eu não esqueci nada aqui. Eu esqueci de ler um texto aqui. João 15. João 15, 16. Deixa eu só ver o que era, o que eu esqueci. João 15, 16 fala assim, ó. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, ele vos dê. Mas o foco aqui seria mais a parte A aqui do versículo, que não fostes vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Então, o mais justo era permitir com que o Senhor, deixar para o Senhor resolver, porque ele deixou uma ordem para os discípulos, que era para ficar em Jerusalém, não sair dali enquanto eles não fossem revestidos de poder. Ele não diz assim, ó, fiquem aí enquanto vocês esperam, escolham um outro para o lugar. Então aí eles acabaram desobedecendo o Senhor. E aí no 2 aqui eles começam, e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Aqui também me remete a Cristo, né? Eles estavam no lugar aqui, a gente sabe que é na mesma casa e tal. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Aqui a gente sabe o decorrer aqui de todo o restante do texto. A gente sabe que depois desse episódio, Pedro, ele teve uma ousadia sem tamanho
para pregar. Muitas coisas aconteceram aqui através de Pedro e os discípulos depois desse evento. Então a gente começou a perceber o quê? Que tudo se cumpriu depois que eles foram revestidos desse poder. E também sabemos que mais adiante Cristo, o próprio Cristo escolheu o substituto de Judas, o verdadeiro, aquele que ia completar os seus, que é o Saulo, né, o apóstolo Paulo, e que teve um encontro diretamente com o Senhor. E a gente sabe de toda a história o que Paulo fez, né? A gente sabe da expressividade do ministério dele, né? Então, o que a gente pode entender de toda essa passagem? Do quão é importante a gente ouvir o Senhor, mas também obedecer àquilo que ele fala. E fazer somente aquilo que nos compete, aquilo que é da parte dele, deixar para que ele faça. E tudo que nós formos fazer, fazer como os filhos da luz, como a gente leu nos textos em alguns dias atrás aí. Hoje nós somos filhos da luz, que a gente tem que se comportar como tais, e não como filho das trevas. Então que a gente ouça o Senhor, obedeça somente aquilo que ele falou para a gente fazer. Às vezes a gente lê alguns textos, tem um texto que diz, né, que serve inútil se for fazer só aquilo que foi lhe pedido. A gente tem que ter muito cuidado para não fazer além e fazer o que o Senhor não pediu. E às vezes fazer coisa errada. Então, hoje o texto que eu tinha para trazer para vocês era isso, para chamar a nossa atenção em obedecer sempre a voz do Senhor, em tudo o que o Senhor diz. E lembrar que para a gente poder desempenhar o nosso papel, não basta a gente só ter recebido a vida de Cristo, mas precisamos estar revestidos de poder. Não podemos, não é na sorte, não é na ocasião. Você não vai fazer algo, porque eu sou conhecido de fulano, eu vou desempenhar esse papel, não. Quando o Senhor te coloca em algum lugar, é porque Ele te escolheu para estar ali, Ele conhece teu coração, Ele vai te capacitar, Ele vai te revestir com autoridade. Porque as coisas do Senhor, como é reino, o reino funciona através da autoridade. E se você não tiver revestido desse poder, as coisas não funcionam. Você vai estar dando opções para o Senhor escolher e nenhuma das opções que você vai estar dando é a escolha do Senhor. Amém?